Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo que conseguiu entrar para prestigiar aqui a nossa live. Para quem não me conhece, sou o Felipe Azevedo, sou assessor e sócio da Renova Invest. Somos escritórios parceiros do BTG Pactual. Hoje, nosso bate-papo aqui vai ser com a Trigone Capital, com o Fred, que é o CEO da Asset. Falo também para as pessoas que ainda não são clientes da Renova, aqui embaixo do vídeo vai ter um e-mail para entrar em contato posteriormente. Para quem tiver interesse em conhecer mais o nosso trabalho, manda um alô lá que a gente bate um papo depois. E também para quem tiver perguntas aí durante a nossa apresentação, manda lá nesse e-mail também, ou mande para os assessores, que no final eu e o Fred vamos tentar responder todas aí na medida do possível. A Trígono é uma parceira bem forte aqui nossa, a gente fica muito tranquilo em distribuir o fundo da Trígono, fizeram um trabalho excelente aí em 2019, a Asset performou aí em torno de 70%, foi muito acima aí do índice Small Caps, muito acima do Ibovespa. O melhor fundo da plataforma digital do BTG. Melhor fundo da plataforma digital do BTG. Então, o que nos deixa muito tranquilo indicar para os nossos clientes. Então, o intuito aqui dessa conversa, a gente estreitar mais o relacionamento entre a pessoa física e a asset, para eles conhecerem quem é a Trígono, quem é por trás lá da plataforma quando você vai investir, quem são as pessoas que estão lá, como eles tocam a empresa, como eles olham, que tipo de investimentos que vão fazer. Então, a ideia aqui, da gente trazer o Fred, foi justamente essa. A gente está mais próximo, ainda mais nesse momento onde está todo mundo em casa. Acho que faz muito sentido a gente se preocupar aí com nossos investimentos e saber que estão na mão de pessoas que fazem um trabalho muito bacana. Então, Fred, obrigado aí pela presença, boa noite. Obrigado, Felipe, boa noite. Prazer estar com vocês. Renova é realmente uma parceira muito importante aqui da gente, acompanha a gente desde o início da casa. E é um prazer ter esse acesso, né, essa oportunidade de falar com o cliente da Renova. Porque o mais importante aqui é vocês entenderem o nosso trabalho, como é diferenciado, por que é diferenciado, né? Cada gestora tem uma maneira de trabalhar, a gente tem a nossa própria, principalmente onde a gente olha no mercado. Então, a ideia aqui para vocês é falar menos da gestora, menos dos produtos e mais sobre small caps, principalmente desmistificando as small caps, que as pessoas não conhecem e tem medo do assunto, e vocês estão vendo aí pelo resultado que a gente entrega, como na realidade os números são outros. Então deixa eu começar aqui, Rafael ou Felipe. Primeira coisa que a gente vai falar aqui, vou falar bem por cima da gestora, depois eu quero comentar com vocês sobre segmentação do mercado, né? Como é que o mercado, o que é índice Bovespa, o que é índice Small Caps, como é que o mercado brasileiro é listado. Aí, onde é que a gente foca? Falar das lendas, que eu acho que é uma parte bem interessante, e um pouco dos produtos. Então, vamos começar, e obviamente a gente deu uma atualizada nessa apresentação, se vocês quiserem cópia, é só pedir isso para o Felipe manda para vocês. A gente está falando um pouco de coronavírus também, do impacto, o que a gente está vendo aqui nas empresas, tá? Então, a gestora hoje, ela está em torno de 240 milhões, fechou o mês passado, né? A gente estava com volume maior do que esse antes da crise, né? Os fundos caíram menos do que os respectivos benchmarks, mas caíram. Conheço o meu sócio, que é o nosso gestor, Werner, há 30 anos. A gente se conheceu no Chase em 1989, em janeiro, né? Então já faz 31 anos que eu conheço o cara, um grande amigo meu, e a gente, depois de muito tempo, acho que a gente namorou muito tempo, e finalmente, há 2 anos e pouco, resolveu abrir nossa própria gestora. Eu tinha vindo de uma gestora que eu fundei e fui lá gestor durante 10 anos, que chamava, talvez vocês lembrem do nome da Humaitá Investimentos. Essa Humaitá Investimentos acabou sendo adquirida, a gente foi trabalhar junto com a Porto Seguro, então virou Porto Capital, no momento que o Werner também era gestor da Victuar Investimentos Brasil. Ele, durante esses 10 anos que ele foi na Victuar, que coincidindo com os 10 anos que eu estive aqui na Humaitá, ele foi o maior gestor de small caps do Brasil, com mais de $1 bilhão sob gestão, né? E a gente acabou saindo na mesma época e resolveu unir esforços. Ele agora como exclusivo CIO, gestão está com ele, e eu faço todo o resto. Tá? A gente tem uma proximidade muito grande com as empresas. Quando vocês entram nos nossos fundos, não é um simples fundo de ação, a gente tem cabeça de sócio, tanto é que a gente já tem 13 conselheiros, aí em 2 anos já conseguimos eleger 13 conselheiros nas empresas que a gente investe, tá? Então, um pouco da nossa história, aqui está a minha foto, a foto do Werner, já contamos um pouco, né? E o importante aqui é o seguinte, a gente tem aqui um trígono,
que a gente fala, né, para escolher as empresas. O primeiro é o investimento sustentável, a empresa precisa passar nesses nossos critérios. A gente usa uma ferramenta exclusiva que foi desenvolvida na década de 80 para os Estados Unidos, pela Stern Stewart, que chama EVA, Economic Value Added, ou Valor Econômico Adicionado, e a gente usa toda uma política de dividendos nas empresas para selecionar. Esses são os 3 pontos, eu não quero entrar nos detalhes, mas isso faz a gente bastante diferente, né? Esse é um processo de investimento que o Werner foi lapidando ao longo dos 10, 15 anos que ele foi gestor do Fundo Soberano da Noruega, do Endowment de Harvard, de várias outras gestoras, né, vários outros investidores sofisticados, que fez com que a gente tivesse um processo bastante sofisticado hoje. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui o que a gente chama de lista de exclusão, que o Norges Bank chama de blacklist. Então, recentemente, faz 2 dias, se vocês leram as notícias, Vale e Eletrobras entraram no blacklist da Norges e ele foi, por consequência, obrigado a vender as empresas. Então, quando a empresa tem alguma relação com tabaco, ou produção de arma, ou matriz de carvão predominante, ou ela viola, de alguma certa maneira, o Pacto Global das Nações Unidas, são empresas que a gente não compactua, que a gente não investe, porque, primeiro, são contra os nossos valores, e segundo, elas tendem a ter muito mais risco e muito menos retorno a longo prazo. Isso está provado em milhares de estudos aí. Então, essa é um pouco da nossa cabeça. Quando a gente fala de engajamento, essas empresas aqui da direita são todas as empresas que estão hoje nas carteiras, e a gente já tem conselheiros. A gente elege o conselheiro fiscal ou o de administração. Uma regra da casa aqui é que ninguém aqui da casa senta em conselho nenhum. Na nossa visão, tem muito conflito de fazer esse tipo de representação. A gente prefere eleger pessoas independentes, idôneas e que estejam alinhadas com a nossa estratégia para representar nós como minoritários nas empresas. Vamos falar um pouco da segmentação do mercado e da construção dos índices, né? Como é que o mercado brasileiro, por incrível que pareça, o mercado brasileiro hoje é menor do que o mercado do Vietnã. Sabia, Felipe? O mercado brasileiro é menor que o mercado do Vietnã. Essas estatísticas são boas. Então, a gente tem 353 empresas listadas na Bolsa, valor de mercado, a Bolsa perdeu 1 trilhão de valor de mercado nos últimos 45 dias por conta da crise do coronavírus, e você tem um pool de menos de 200 empresas, no caso aqui 194 empresas que podem ser investidas. Você não consegue investir mais porque ou não tem liquidez nenhuma, ou está fechando capital, ou free float baixo, ou tem algum bloqueio judicial. Então, 194 empresas é um número muito pequeno de empresas. Por isso que o mercado brasileiro é muito pequeno. E para nossa sorte, para nossa competência, a gente se especializou num segmento, um nicho dentro desse 194, onde ninguém está olhando e ninguém conhece. Aí está nosso diferencial, que eu já vou explicar. Então, quando a gente fala de 194 empresas, você tem 70 empresas compondo o índice Bovespa, 76 empresas comprando small caps e 48 em outros índices não tem índice nenhum, tá? Então esse é o mercado hoje. Quando a gente fala do índice Bovespa, ele até 2004 era uma bagunça, porque ele era um índice que ele era montado exclusivamente pela liquidez dos papéis. Mais negócio, maior peso no índice. E o mercado inteiro, né, todo dia reclamava para a Bolsa, falando, pô, não é assim que faz, tem que fazer igual as bolsas do mundo inteiro. Mas o brasileiro tem mania de inventar a própria metodologia, até esperar dar uma besteira como deu aqui em 2014. Não sei quem estava no mercado, a gente tinha OGX aqui no índice, que tinha uma participação de 2,5%, ela caiu aqui do zero, ela caiu mais 60%, quase 70%, e pelo volume dela, olha os picos de volume aqui, ela dobrou a participação. O que acontece no mercado quando você tem esse tipo de metodologia e acontece esse tipo de evento? Todos os fundos passivos foram obrigados a comprar OGX, né? E todos os fundos que não tinham OGX acabaram se descolando do índice. Então, assim, o tracking error, que é a correlação entre o produto e o índice, o cara era obrigado a comprar uma empresa que estava falida. Então isso foi muito ruim, o mercado criticou demais e a Bolsa finalmente escutou todo mundo e mudou essa metodologia. Por que é importante falar isso? Para mostrar como é que é feito depois de 2014, né? Então depois de 2014, além de incluir as empresas que têm mais negócio numa média móvel de um período, você tem também, ela tem que estar presente em pregões, ela tem o que a gente chama de índice de negociabilidade hoje, que mede também a porção da empresa que está na Bolsa. Então tem todo um trabalho, uma metodologia que hoje é muito mais parecida com a Bolsa de Nova York. E aí você tem hoje um índice que ele é altamente concentrado.
né? E se você pensar do ponto de vista de gestão, você vê que você tem as 5 maiores posições, tem um pouco mais do que 1/3 do índice, é muito concentrado, e você tem uma concentração nos setores que não vão dar retorno para o investidor nos próximos anos. Não é o setor financeiro que vai ganhar, e muito menos consumo cíclico, como está aqui, ou consumo não cíclico, né? E nem petróleo, gás e biocombustíveis, né? O que é importante aqui? Se você for apostar no índice, você for um investidor que quer comprar um índice, não compra o índice Bovespa, porque como gestora, né, a nossa opinião, não é aí que vai andar. Como não vem andando nos últimos 10 anos, se você for comparar com os outros índices, tá? Então esse é o índice Bovespa. Tá? Quando a gente fala do índice Small Caps, né, a única diferença, a metodologia é a mesma, só que ele, em vez de trabalhar com os 85 papéis que negociam mais, ele trabalha com os 15 que negociam menos. Então, no Brasil, a gente tem um problema aí, porque Small Caps, na definição do mundo, né, em qualquer lugar do mundo, o que é Small Caps? Aquelas empresas que valem menos do que 1 bilhão. Alguns mercados usam 2 bilhões, né? A gente convenciona $1 bilhão. Então, empresas que valem menos do que $1 bilhão aqui no Brasil, né? No caso, hoje, né, a gestora eram 3 bilhões de reais, hoje está quase 6 bilhões de reais, são consideradas... Agora facilitou um pouquinho para entrar, hein, Fred? As empresas caíram de valor, né? Você aumentou um pouco. Sim. E o as dólar empresas com esse preço... facilitou, aumentou o nosso leque. Eu vou mostrar para vocês o tamanho do nosso universo hoje. Uhum. Então, o índice Small Caps da Bolsa não é um índice Small Caps, porque na hora que você olha o índice, tudo bem, ele é menos concentrado do que o Bovespa, mas ele tem Eneva, Qualicorp, Fleury, BRAP 4 é a holding da Vale do Rio Doce, tem Usiminas, Taesa, não tem absolutamente nada de Small Caps nesse índice. Então, mais do ponto de vista de setorial, ele tem um pouco mais de uniformidade. Então, para frente, dado um cenário de recuperação, né, ele tem tudo para andar mais do que o Bovespa, tá? Mas não é um índice que a gente fala, putz, isso aqui é um índice puro Small Caps. É um índice de referência para o nosso fundo Small Caps, a gente tem que bater esse cara, mas não é um índice puro Small Caps, né? Então vamos falar um pouco onde a gente atua. Então, vocês lembram daquelas 127 empresas, né? Daquelas 194 empresas, que é a soma disso aqui? O que a gente faz aqui dentro? A gente simplesmente divide por tamanho. Então, quantas empresas você tem aqui? Mais ou menos 127 empresas que valem menos do que 5 bilhões de reais. Tudo bem, a gente precisa aumentar essa barra porque o dólar subiu, mas é interessante a gente não ficar subindo, descendo a barra todo dia. Então a gente trabalha com média móvel aí, de cotação de dólar numa janela, para não ficar mexendo a barra toda hora. O importante é que no momento que você faz o investimento na empresa, ela tem que valer menos do que esse número. Naturalmente, às vezes você compra uma empresa que está valendo 5 bilhões, ela vira 10, mas você está investindo ainda, então ela, na sua definição, ela não é mais small caps, mas você entrou quando ela era small caps. Você tem uma ideia, Magazine Luiza já foi small caps, VEG já foi small caps, né? Então, é uma questão de horizonte de longo prazo. Então, o que a gente faz aqui que é importante? A gente está falando de 127 empresas porque a gente tem essas empresas, na hora que você pega empresas que valem menos de 5 bilhões de reais ou negociam menos do que 10 milhões de reais, independentemente do tamanho, qual é a característica dessa empresa? Nenhuma corretora quer cobrir, nenhum analista quer cobrir. Então, são aquelas empresas esquecidas, aquelas empresas que ninguém conhece. Todo mundo, toda vez que sai um relatório de Petro, de Vale, de Itaú, de Magazine Luiza, de VEG, você tem 30, 40 corretoras dando palpite. Não é aí que a gente vai achar simetria e não é aí que a gente vai ter vantagem. Porque o nosso trabalho em trabalhar com uma gama de 127 empresas que ninguém está olhando, né, e que juntas tem um valor de mercado de 251 bi, não é um mercado pequeno, nos dá, e conhecendo muito bem as empresas, nos dá a oportunidade de buscar essa simetria entre o que a empresa negocia na bolsa e o que ela realmente vale. Não tem ninguém olhando, né? Quando é que essa empresa, quando é que o valor dessa empresa, quando é que essa empresa acaba chegando no valor justo? No momento em que ela publica o resultado, tem algum comentário de uma casa ou outra, mas muito sutil. A gente faz muito trabalho de divulgar nas nossas redes sociais as posições. Então tem muita coisa que acontece. E no longo prazo, né? Quando a gente fala em longo prazo, os produtos aqui são todos de pelo menos 3 anos. Por quê? Em 3 anos, pela nossa experiência, acho que tanto eu como o Werner somos filhos da crise, a gente viveu todas as crises. Eu peguei minha primeira em 89. Né? Na verdade, peguei antes de entrar no mercado em 87, que eu estava saindo do colégio, teve o Black Monday. Né? Então, assim, a gente já pegou muita coisa, mas a gente sabe que em 3 anos, qualquer crise é diluída no mercado, em 3 anos o mercado acaba voltando aos seus próprios fundamentos e muito mais bottom-up, muito mais valorizando, muito mais olhando a empresa do que setor. Então, o coronavírus veio aí agora no começo do ano, varreu todo mundo como um tsunami, mas se a gente pega a janela de 3 anos,
cara, isso vai embora. Então, hoje, eu posso afirmar com segurança que estamos diante, eu sei que a Bolsa bateu 63 mil pontos, veio de 120, chegou a bater 82, agora está em 78, a gente está diante de uma das maiores janelas de oportunidade de uma geração para os próximos 3 anos. Tem a oportunidade de triplicar o capital, se vocês tiverem paciência. Eu sei que muita gente já comprou os nossos produtos e apanhou com a crise, eu também na física tenho grande parte do meu patrimônio aqui, apanhei, mas para quem não entrou, para quem tem apetite, agora, para quem tem, pode ficar 3 anos, Felipe, acho que está falando isso bastante com os clientes, os assessores também, agora é uma hora mágica de entrar, tá? Então vamos passar um pouco aqui para frente. Então, quando a gente fala das empresas que mostra simplesmente como a gente conhece essas empresas, essa é uma grande vantagem que a gente tem das outras gestoras, porque a gente está focando nesse nicho que não é pequeno e conhece muito bem as gestoras, né? Agora, por que small caps dá mais dinheiro no longo prazo? E dá realmente. A gente vai mostrar aqui matematicamente, os números não mentem. Primeiro, a gestora aqui tem muito mais acesso à informação, muito mais proximidade com a empresa, muito mais influência na empresa, né? Eu falo com o dono da empresa, eu falo com o diretor, eu falo com os outros conselheiros, né? Na hora que eu vou falar com o RI da Ferbasa, eu falo com o RI da Ferbasa. Na hora se eu quiser falar com o RI da Vale, eu não falo, só falar com o estagiário, com o analista, todo mundo está falando, você tem muito menos acesso e um tratamento muito menos customizado, o que te dá uma certa... O que acaba acontecendo é que todo mundo tem acesso às mesmas informações. Primeiro, outra coisa importante, uma empresa menor precisa de muito menos capital para crescer. Então, imagina uma empresa que vende 3 bilhões de reais por ano. É muito mais fácil ela dobrar de 3 para 6 do que uma que vende 30 virar 60. Então, eu tenho muito mais chance de ganhar 100% em um papel menor do que 100% num papel maior. Principalmente o papel menor, normalmente, quando a gente entra, está completamente fora de preço. A gente tem papel hoje na carteira tradando a 3 vezes PI. A gente tem papel hoje na carteira tradando a 40% do valor patrimonial. A gente tem papel na carteira hoje, como a São Martinho, que vale em bolsa metade do que vale o canavial dela. Só que ninguém faz conta a ponto de entender a oportunidade que está na frente dela. Então, por isso que é importante a gente conseguir delegar para o gestor que conhece a empresa, sabe o momento de entrar, sabe o momento de sair, sabe o momento de balancear a carteira, porque realmente a gente consegue precificar muito bem os papéis. São empresas de nicho, são empresas que têm, e por serem de nicho, uma liderança de mercado, uma posição sólida financeira, né? Estamos falando de empresas com muito mais probabilidade de evento, o CAD não enche o saco. Então, a gente vê muito evento entre as nossas empresas. O final de dezembro do ano passado, quem estava com a gente aqui na Trígono surfou um dezembro maravilhoso, porque um dos motivos foi que a Tupi anunciou a compra de uma planta na Ásia, e foi um evento muito importante, né? E aí você não tem influência dos órgãos antitrust, e você tem muita simetria, como eu falei, tá? Então, por que small cap? E o Fred, quando vocês, por comprarem empresas de porte menores aí, vocês entram no conselho, dependendo do tamanho, do volume que vocês têm cadeira em conselho das empresas? Como é que vocês estão hoje? Então, estamos com 13 conselhos já nas empresas, né? Pelo nosso tamanho, pela nossa influência, e quando eu falo influência, não é só influência na empresa, é influência nos outros minoritários, porque como a gente faz isso há muito tempo, o Werner principalmente fez isso há muito tempo na outra gestora, principalmente com investidores muito sofisticados, na hora que ele precisa juntar um quórum suficiente para eleger um conselheiro nosso, a gente consegue aglutinar muita gente que segue a nossa agenda. Até muita gente lá fora que segue a nossa agenda, tá? Então, isso vai ter diferencial para vocês, né? Que vocês conseguem ter os números da empresa ali, saber o que está acontecendo ali por dentro, né? O que é uma empresa grande seria muito difícil. Você conseguir sentar, ter uma cadeira no conselho de uma Petrobras hoje, são cifras astronômicas. Já de empresas menores, vocês conseguem estar mais próximo, né? Acho que a proximidade, né, dá para a gente uma capacidade de entender melhor a empresa e conseguir valorizar bem a empresa. A gente, obviamente, nunca tem acesso à informação privilegiada, tudo que é falado para a gente é público. Claro. Tá? Mas, mesmo que a gente conseguisse ter uma cadeira na Petrobras, você não tem muita influência. Primeiro que ela não tem assimetria de preço. Porque a Petrobras, essas ações de primeira linha andam muito mais a sabor dos ventos. Então, sobe petróleo, desce petróleo, sobe minério, cai minério, ninguém faz conta. Então, sobe dólar, exportadora sobe, ninguém faz conta. Diferente da small caps, que a gente vê um papel que vale metade do canavial, em algum momento o mercado acorda e fala, peraí, como é que a São Martinho está valendo isso aí? Então, assim, quando você fala de small caps, não é no Brasil que ela dá mais dinheiro, é no mundo inteiro. Olha aqui, retorno em 20 anos, tudo bem, que é antes da crise do coronavírus, tá? Mas a gente pegou 20 anos para mostrar. O que dá mais dinheiro aqui esses índices do Morgan Stanley, né? World Small Cap, 650%. Esse aqui é o índice,
Warren Buffett, de valor, pô, deu 3 vezes mais. Tá? Então, assim, vamos, quando vocês pensarem em alocação em bolsa, pensem nos números aqui que eu vou mostrar para vocês, que os números não mentem. Quando a gente fala de índice, lembra que eu comentei com vocês que a gente já sabe que o índice Small Caps não representa o nosso, digamos assim, nosso universo? Então a gente criou um índice TRIG para a gente poder mostrar para vocês que o nosso índice composto daqueles 127 papéis, se a gente for rebalancear, ver qual foi a performance desses caras nos últimos 10 anos, 20 anos, a gente consegue ter uma noção muito boa de um índice que a gente calcula, que chama índice TRIG, que representa o que a gente faz aqui. Para nossa surpresa, o índice Small Caps, estatisticamente em relação ao índice TRIG, eles têm um comportamento muito correlacionado. A volatilidade é muito parecida, o retorno é um pouco maior desse índice. Mas se você vê que é um índice que ele é concentrado, igual ao Bovespa, mas ele tem um setorial muito mais interessante, né? Se você pudesse comprar esse índice TRIG, eu poderia afirmar, do ponto de vista de investimento passivo, que o índice TRIG é o que vai dar mais valor no longo prazo. Então, quando a gente fala das 7 lendas, eu quero que vocês lembrem bem, toda vez que a gente colocar índice TRIG, eu estou falando desse índice aqui, do Small Caps ao Small Caps feito pela Bolsa, e do Ibovespa é o Ibovespa, tá? Então vamos lá. Primeira lenda aqui, Small Caps tem mais risco, e a gente atualizou aqui para o coronavírus, vocês estão vendo aqui, então estamos falando de abril de 2008, que foi quando foi criado o índice Small Caps. Bom, o índice Small Caps foi criado, teve a primeira crise subprime, e abril de 2020, você consegue ver o que aconteceu e a queda aqui. Mas olha o que é interessante aqui. Enquanto o Bovespa rendeu 19% e teve uma vol de 29%, nesse mesmo período, o índice Small Caps rendeu 87% com menos vol, e o índice Trigo teve uma rentabilidade de 138% com menos vol ainda. Eu não estou falando de stock picking, eu estou falando de índice passivo. Se você dividir o risco pelo retorno, você vê que o Bovespa tem mais risco do que retorno. E é interessante que está pegando um período crítico, é o coronavírus aqui, ó. O índice Small Caps tem 3 unidades de retorno para cada unidade de risco. O índice Trigo é o dobro. O índice TRIG, ele é 10 vezes melhor aí, na verdade, do que o índice Bovespa, a relação risco-retorno. Isso eu estou falando... Esse dado é bem legal, né, Fred? Porque todo mundo acho que tem na cabeça aí que investir em blue chips ou investir no índice Bovespa ali mais passivo, você está exposto a menos risco do que investir no índice Small Caps, né? E esses dados mostram que não é verdade isso. Então, esse dado é bem legal para mostrar. A gente tem, primeiro assim, são 3 índices passivos, né? Porque a gente não está fazendo escolha de carteira. Estou falando do Bovespa, índice TRIG, mas o interessante é que você está pegando 4 crises aqui. Você tem crise do subprime, você tem os anos Dilma aqui, você tem crise dos caminhoneiros, crise da Europa. Olha a variação diária. Vamos analisar aqui. O que acontece aqui? Olha o índice TRIG. Vamos analisar. Essa menor. Olha o que aconteceu aqui e aqui. Você vê que aqui ele chacoalha muito mais por mais tempo. Aqui chacoalha menos por menos tempo. O índice TRIG, né? Na hora que a gente vê o coronavírus, o que acontece? Você vê que o Bovespa, a gente está muito no começo a gente teve uma variação muito grande em março, a gente tem um mês aí, não dá para dizer para onde vai, né? Mas você percebe que o TRIG, tudo bem, ele caiu igual o Bovespa, todos caíram igual, subiu menos, né? Mas ele está chacoalhando igual todo mundo. Tá? Então, mas na hora que você coloca os 12 anos aqui e faz risco e retorno, você vê uma diferença de 19% de retorno contra 138% de retorno. Cara, não tem muito o que falar. Quando a gente fala em 12 anos, não tem muito o que dizer. Tá? Então, realmente, small caps tem menos risco do que as large caps, sem dúvida nenhuma. O que a gente fez aqui também? Olhou exatamente o coronavírus. Do dia 23 de janeiro, quando foi o lockdown de Wuhan, até 30 de abril, o que aconteceu? Né? Aqui você tem as variações diárias, né? Você vê que na hora de bater no low, o small e o Bovespa caíram menos do que o TRIG, né? Caíram mais, desculpa, aqui, né? Teve um dia que teve menos de 60 aqui, ó. Né? O small chacoalhou um pouco mais, subiu menos, né? Mas na hora que você pensa em retorno acumulado, né? O índice Bovespa caiu 33, o índice small caiu mais, 39, o índice Trigo caiu igual a bolsa, 33. Mas o importante aqui, primeiro, essa história não acabou, a gente não sabe como vai para frente. Estamos trabalhando com período curto, então não dá para fazer a mesma análise que tem aqui, porque tem muito mais histórico aqui. Mas na hora que você pega em volatilidade, que é o risco, olha, Bovespa, o small com 81, Bovespa 77 e Trigo no 63. Então, nesse caso aqui, no curto prazo, o índice small realmente
ele chacoalhou mais que o Bovespa, mas o índice Trig, que representa o nosso universo de empresas, chacoalhou muito menos, tá? A gente conversa por aqui. Variação trimestral do índice Bovespa em relação ao Trig e Small Caps, você vê que o índice Trig e Small Caps, em 61% das janelas de 3 meses, ganham do índice Bovespa. Mas ganham como? E por que está concentrado o vermelho aqui, né? Isso aqui são os anos de Dilma Rousseff, 2013 a 2016, foram os anos da nova matriz econômica, que a gente estava com juro 15%, uma economia completamente fora do trilho. Você vê mesmo aqui no coronavírus, né? Você vê que o negócio está positivo. Agora, importante para frente, o que é? Se você acha que, tirando o coronavírus, que a gente ainda está num cenário um pouco nebuloso ainda, se você acha que os juros vão permanecer nesses patamares, se você acha que a economia vai voltar para o trilho e a gente não vai ter nenhuma maluquice pela frente, você deve ver muito mais verde do que vermelho. Então, no longo prazo, de novo, o índice Small Caps tem bem mais consistência do que o Bovespa. Terceira lenda. Pô, é melhor fazer market timing. Então, aquele negócio assim, pô, o cara que não entrou na bolsa agora tá esperando bater lá embaixo para entrar. O cara fica esperando. O cara, quando cai, quer sair, quando sobe, quer entrar, ou quando sobe, o cara fica entrando e saindo, entrando e saindo. Mas olha que interessante aqui, para brincar um pouco, estamos falando em 12 anos de novo, 2.971 pregões. Se você não tivesse no presente, então se você ficou 2.971 pregões quieto, investido nos small caps, você teria, mesmo com crise de coronavírus, 87% de retorno. Agora, se você perdeu o melhor dia desses 2.971 pregões, sua rentabilidade cai de 87 para 65. Se você perde mais um dia, cai para 48. Se você perde os melhores 7 dias, não ganha nada. Aqui na linha cinza, é um cara que investiu 12 anos, mas ficou entrando e saindo. E ele teve o azar de não estar na bolsa naqueles 7 melhores dias. Agora, vamos supor que ele não é tão azarado, mas também não tem bola de cristal. Então, dos 7 dias, ele perdeu 4, perdeu 3. O cara deixa muito dinheiro na mesa. Então, cara, a bolsa não dá para ficar entrando e saindo. Market timing não funciona. Olha aqui. Agora, quando a gente faz em mensal, você vê, nesses 12 anos aí, que o retorno, que 95% do crescimento do índice se concentra nos 3 melhores meses. É muito concentrado. O que faz a estratégia de market timing muito arriscada. Tá? Então, assim, quando é que é a hora de aplicar na bolsa? No longo prazo, toda hora é a hora. Independentemente. E o cliente, o investidor ali, pessoa física também, que a profissão não é ser trader, não é ficar vendo bolsa, dificilmente também vai ter mão para saber qual que é o momento exato de entrar ou sair da bolsa, né? Por isso que é legal ter uma gestão de um fundo. Qual a cabeça certa, cara? A cabeça certa, primeiro, é uma cabeça sem emoção. Então vamos supor, como é que a gente tem que trabalhar em bolsa, independentemente do fundo? Se o Felipe recomendou para vocês que vocês têm o perfil de 30% em renda variável em bolsa, você tem que manter esse 30%. Primeiro, entrou o dinheiro lá, fez 70-30, ok? Aqueles 30 arriscado. Tem que ficar lá por 3 anos. Então, assim, do mesmo jeito que aqueles 30 subiu demais, foi para 40, aí vende 10. Você precisa, porque aí você vai sempre vender na alta e comprar na baixa, e vai manter sua proporção de risco de 70-30, a não ser que seu assessor, conjuntamente com vocês, mudem o perfil de risco. Mas, salvo isso, é um dinheiro que tem que ficar pelo menos 3 anos e tem que entrar toda hora. Porque o horizonte é 3 anos. Não dá para você ficar... O suitability acaba sendo o melhor diversificação, né? Sim. Porque se o cliente está ali dentro do perfil dele, bem diversificado, vai sofrer em momentos como esse com a crise, vai sofrer. Mas a gente sabe que bem diversificado vai sofrer pouco e quando a bolsa retomar, vai voltar para os trilhos ali e tudo vai ocorrer bem, vai ser momentâneo. Super importante, cara, assim, eu tenho 30 anos de mercado, né? Pô, eu já vi muita coisa, já perdi com narras, já perdi tanta vez. E uma coisa eu aprendi que é muito simples, cara. Perder, como ganhar, só acontece no dia que você resgata. Porque assim, pô, o fundo caiu 30% em torno de 30% em março, subiu em torno de 15% em abril. Pô, o cara perdeu? Não, porque os ativos estão lá, estão sólidos, estão completamente fora de preço, vai recuperar com o tempo. O que o cara tem que fazer? Parar de ficar olhando todo dia, entender que se ele colocou 100 mil reais e agora está com 80, tudo bem, ele não vai realizar aquele valor.
Aquilo está valendo 80. Se ele pode comprar vamos supor que ele colocou 100 num ativo que vale 200, e esse ativo hoje está valendo 80, pô, tem mais upside ainda, o cara tem que colocar mais agora, que ele vai ganhar mais no longo prazo, né? E não tentar É até acertar. bom, é que a gente vê o fundo, ele é marcado todo dia, né? Mas se a gente fizesse uma alusão aí até para o apartamento que a pessoa mora, com certeza que ele não tem marcação a mercado, mas nessa crise, o apartamento que a pessoa mora, com certeza deve ter caído de preço, 20, 15, 10%. E nem por isso você vai desfazer do seu apartamento por conta disso. O cara pensa o seguinte, o cara mora num apartamento lá, 5 milhões, quer vender um apartamento de 5 milhões de reais. Estava vendendo antes da crise. Esse apartamento hoje vale 4. O cara vai falar, 4 eu não vendo, mas só tem comprador a 4, é o que vale o seu apartamento. E sabe uma coisa que me preocupa? É renda fixa. Porque a gente está caminhando para cada vez mais ter um mercado mais sofisticado de renda fixa dada a queda de juro. Isso vai gerar um mercado secundário, que ainda não tem no Brasil, e você vai ser obrigado a marcar mercado todo dia. Porque os seus clientes hoje que compram renda fixa, seja crédito estruturado, seja crédito privado, ele não sabe que aquele preço varia todo dia porque ele não pensa em resgatar. Mas se o cara tem uma debênture de longo prazo e quer vender hoje, ele vai tomar um spread na cabeça. Ele toma. Sim. Então aquela renda fixa, porque assim, na hora que o cara compra a bolsa cai, o cara fala, pô, isso eu já sabia que podia acontecer. Agora, na hora que o cara tá na renda fixa e cai, pô, isso não estava no preço, não estava combinado. Então a gente vai começar a ver essa variação em algum momento mais para frente. Tá? O que é muito Legal. Bom para a gente. Tá? Quando a gente fala aqui em market timing do Bovespa, olha aqui nas crises, você teve 49% do retorno de 53% da volta nos primeiros 3 meses. A crise da Europa e dos caminhoneiros. É muito concentrado. Então, por exemplo, quando a gente fala de coronavírus, caiu. Na hora que o mercado respira aliviado, ele vai embora. Se você ficar esperando para entrar, você não pega o bonde nunca mais. Vai pegar o bonde depois que subiu. Então, caiu 30 em março, pô, era para ter entrado, não entrou, perdeu os 15 de abril. Esse mês está caindo de novo, a gente não sabe quando vai terminar o mês, mas a gente não dá para tentar ficar adivinhando nada, tá? Esse é o recado. Quando você vê o índice Small Caps, você vê a mesma coisa. Ele tem uma concentração no retorno, tá? Então, tomem cuidado. Quando eu falo 3 anos, realmente é a melhor prática financeira. Tenho certeza que o pessoal da Renova fala isso com vocês. Eu fico muito contente. A gente quase não teve resgate na crise. Mostra que vocês estão sendo extremamente bem assessorados. Mas eu insisto, eu não estou fazendo para vocês um pitch comercial. Agora, para quem quer olhar 3 anos, não só fundo de ações, como a gente tem um fundo de previdência também, né? Para 3 anos, cara, isso aqui tá de graça. Né? Eu não posso, boto mais porque eu já tô tudo que eu tinha que estar. Mas se eu tivesse imóvel para oportunidades como essa, né, Fred? Aparece de 10 em 10 anos, 15 em 15 anos, tem aparecido algumas oportunidades. A gente tem que tentar surfar esses momentos. Olha, a última que a gente viu dessa foi em 2008. E a Bolsa subiu mais que 100% em 2009, quando o negócio acalmou. A Bolsa caiu durante o segundo semestre inteiro de 2008. Ela bateu um low ainda no começo de 2009, mas quando começou a subir, foi embora. Aquele cara que estava assustado quando a Bolsa bateu 29 mil pontos, né? A Bolsa veio de 73 para 29, o cara tinha que ter... aquele era o momento de entrar. Como eu falei, a gente nunca teve, né? E se você pensa hoje, tem um índice que é calculado lá fora, que é o EWZ, que é a Bolsa Brasileira em real, em dólar. A gente está no menor nível da Bolsa dos últimos 10 anos. Que a Bolsa, para o gringo, não está olhando em real, está com 78 mil pontos, já teve 29. Mas em dólar, né, a gente está nos piores momentos do governo Dilma aqui. E lembra quando a Bolsa ficou 2013 a 2016 de lado? Depois ela andou. Então, quando baixar essa porra do coronavírus, né, eu estou assumindo que o mercado realmente acalme depois disso, né, isso tem tudo para ir embora. Tá? Então tem que ficar... Tem que aproveitar. Eu até escutei ali também, Fred, outro dia, uma live da Asset do Verde. O Stuberg falou que a gente está num clima de guerra, né? Que parece que o clima de guerra é quando a economia para e tudo está destruído. Aqui a economia parou, mas a gente sabe que é momentâneo, mas não tem nada destruído. Vai voltar, as coisas vão voltar para o trilho. A gente vai ter impacto, vai sofrer algum impacto do que está acontecendo desse lockdown. Mas as coisas vão voltar para o trilho. O mundo está só parado, mas não está destruído. A gente tem que pensar o seguinte, né? Quais são as grandes dúvidas do mercado hoje? Vamos isolar
A história do coronavírus, porque a gente não pode misturar a crise política, essa bagunça política ou o que acontece lá fora. Primeiro, ninguém sabe vai até quando. Quanto mais demora, maior impacto econômico. O que já está tendo impacto monumental, todo mundo já sabe. Todos os bancos centrais injetaram muito dinheiro no mercado. O que acontece? A partir do momento que as coisas... E eu também não acho que as coisas voltem no trilho do dia para a noite. Elas vão devagarzinho voltando. Uhum. Ao momento que a cadeia de valor... Por que acontece? A cadeia de valor ela vai do produtor até o consumidor. Tá? Esse cara, para comprar, vai demorar um pouco mais. Ele precisa voltar a ganhar o salário dele, ele precisa voltar a ter um pouco mais de apetite. Não é amanhã pode sair na rua que todo mundo vai na Magazine Luiza comprar uma geladeira. O cara está preocupado, tomou uma canseira aí. Então esse processo demora para acontecer um pouco, mas tem muito dinheiro entrando no mercado que está hoje represado e vai fazer com que essa economia se recupere. Eu não sou adepto àquela recuperada em V. Eu acho que vai ser mais um negócio como U. Tá? Vai demorar um pouco mais, né? Que vai ser um pouco mais lento do que foi 2008, porque a crise aqui é um pouco mais severa, né? E a gente não tem ainda visibilidade. Mas o que é importante para vocês, investidores? O mercado, quando a economia começar a voltar no trilho, já voltou. O mercado antecipa isso. Então a gente está uns 3 meses, a gente já está olhando uns 3 meses para frente. A partir do momento que você começar a ter sinal, amanhã se alguém fala que tem uma vacina, acabou. Ninguém vai esperar. O mercado, as cotações de hoje não refletem o momento presente, né? Então, refletindo o que vai acontecer lá na frente. O mercado precifica tudo. Expectativa, né? Precifica tudo. A gente precisa tomar muito cuidado com esse market time, tá, pessoal? Aqui estão uns 3 grandes gestores o Peter Lynch. Ele foi gestor durante 13 anos do maior fundo de ações do mundo. Tem um puta track record, desculpe até a palavra. Mas você sabe uma coisa interessante do Peter Lynch? Se você pega a base de varejo dele, eu não estou falando de cliente institucional, mas você pega a base de clientes, pessoa física dele, a grande maioria dos clientes perdeu dinheiro com esse cara. Esse foi um dos melhores gestores do mundo. Por que a grande maioria dos clientes que aplicou com esse cara perdeu dinheiro com ele? Porque não soube ficar quieto. Que o cara sai na hora errada. Então, assim, com a gente é a mesma coisa. Aquele cara que comprou a Trígono com a bolsa 90 mil, que bateu 120, resolveu sair com a bolsa 70 e não entrou ainda, já perdeu porque a bolsa já está. O cara vendeu a 70, já está 80. E aí? Então, assim, não pode. E com os juros a 3, vai recuperar esse dinheiro nunca. E vai pegar uma versão de mercado que nunca mais vai querer saber. A gente está falando de um dólar a quase 6, com juro a quase 3. Cara, olha a taxa de desconto das empresas, como é que fica. Né? Cai o custo de capital, o valor das ações sobe. O Jack Bogle, da Vanguard, maior casa de passivo, falou que não conhece ninguém que ganhou dinheiro fazendo market time e não conhece ninguém que conhece ninguém. Então, assim, não façam, cara, não façam. Isso é um tiro no pé, tá? Se quiser ficar fazendo cassino, pega um pouquinho do dinheiro, opera diretamente na bolsa, liga pro Felipe, compra Petro, faz opção. É cassino. Mas dinheiro de longo prazo, delega pra gente, a gente sabe cuidar e delega pro Felipe a alocação que ele sabe fazer. Tá mais especulativo, a gente sim. Não dá. Vamos lá. Quarta lenda. Na hora que vem crise, as primeiras que sobem são as large caps. Pô, vamos ver se é isso mesmo? Né? O que aconteceu em 2008? 2008, você pode ver Bovespa em cinza, Small Caps em azul, Trígono em verde. Você vê que Small Caps caiu mais que todo mundo, um pouquinho mais, não foi muito mais, né? Mas caiu um pouco mais realmente. O Trígono caiu menos que todo mundo e o Bovespa caiu no meio. Na hora de subir, o Bovespa demorou 614 pregões para recuperar. O Small Caps recuperou em quase metade do tempo, e o Trig em 348 pregões, o Small em 331. Tá vendo como foi? Fred, por que você acha que o índice Trig ele cai menos e sobe mais ali mais rápido? O que você atribui isso? Porque as empresas que compõem o índice Trig têm melhor qualidade. Financeiramente, e eu vou mostrar para frente, elas têm melhor qualidade, o ativo é melhor. Né? O índice Bovespa é um balaio de gato. Tem um montão de porcaria lá. Então, E outra coisa, essas empresas menos líquidas ou menores, elas sofrem menos o movimento de manada. Então, assim, ela no momento de desespero sofre menos, no momento de ganância também sofre menos. Só que quando você vai voltando à normalidade, o mercado precifica o fundamento. E por isso que aconteceu. Na hora que você olha a crise da Europa, PIGS, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha, em 2010, né? Você vê claramente que tanto os small caps como o Trig caíram menos do que o Bovespa, e se recuperaram 4 vezes mais rápido que o Bovespa. Olha como demorou. Aqui 43 dias, aqui 49 pregões, desculpa.
dias úteis, é aqui 122 pregões. Na hora que você bota aqui no Joesley Day, que é outra crise que teve, vocês lembram o dia que vazou as conversas do Joesley com o ex-presidente Temer, você vê que os 3 índices caíram a mesma coisa, na hora que subir, voltaram mais rapidamente, né? A gente está vendo aqui um coronavírus, como eu falei, a gente não recuperou ainda, mas na hora que você vê o coronavírus, você percebe realmente, olha que interessante aqui, o índice TRIG caiu 44% do dia do lockdown de Wuhan até 23 de março, que foi o low da Bolsa. 44%, Bovespa caiu 47%, o Small caiu 52%. Do dia 23 de março a 30 de abril, que teve uma recuperação da Bolsa, o TRIG subiu 22%, Bovespa 27% e 27%. O acumulado, menos 32%, menos 33%, menos 39%. Como eu disse, é muito pouco tempo para a gente saber, mas acho que os números são equivalentes. Não dá. A gente vai poder fazer essa apresentação quando o mercado recuperar, isso vai acontecer. Quanto tempo demorou cada índice para recuperar? Eu só quis atualizar vocês aí com o coronavírus. Lenda número 5. Os small caps são economicamente mais frágeis. Essa é uma lenda que a gente precisa mostrar para vocês que não, cara. A gente está colocando aqui, primeira vez na apresentação, a nossa carteira do flagship, que é o nosso fundo small caps. Vocês entenderem. Dívida líquida, patrimônio líquido. Para cada R$1 de capital de terceiro, quanto eu tenho de capital próprio? Tá? Então, quanto menor esse número, melhor. Eu tenho menos dívida e mais capital. Olha o que acontece aqui. O Bovespa, ele é 0,81. Ele é quase 3 vezes pior na estrutura de capital do que o flagship e o índice small. Esse outro aqui. Quanto a empresa tem de caixa, mais quanto ela tem de contas a receber, dividido pela dívida total. É como se fosse um índice de liquidez, ativo sobre passivo, de curto prazo e longo prazo, né? Vamos supor aqui. Você vê que o flagship, por exemplo, a carteira do flagship tem R$4 de caixa mais recebíveis para cada R$1 de dívida. Os small caps tem 2,35, o índice Bovespa tem R$0,5 de caixa, o Bovespa alavancado. Ponto de saúde financeira é muito ruim o índice Bovespa. Ele tem 2 vezes mais dívida do que capital. Retorno sobre capital, quanto que o acionista recebe sobre o capital que foi empregado. Olha aqui, também é melhor. E aqui, quanto paga de dividendo? Vou ver se paga o CDI. Olha, o CDI tá 3, hein, cara. O flagship pagou aí. Acho que esse slide aí mostra bem por que os papéis performam melhor, né? Mostra que as empresas são menos alavancadas de flagship, tem mais caixa e recebíveis aí no curto prazo e pagam mais dividendos, né? Então, por isso, acho que mostra ali naquele gráfico por que caem menos e sobem mais, porque as empresas são menos alavancadas e têm mais caixa, né? Para momentos como esse. Janelas maiores a gente consegue mostrar isso. Curto prazo fica muito difícil porque o mercado tem muito ruído, mas você falou muito bem falado. Mas olha, se a gente falar, não olha nem o flagship, olha o small. O índice small caps já tem uma qualidade melhor que o Bovespa. Então o small caps ela não é economicamente mais frágil. Quem é economicamente mais frágil são os large caps. Lenda 6. Small caps não tem governança. Primeiro, olha um fato aqui. 58% das empresas listadas no Bovespa fazem parte do nível mais alto de governança. Então, se você olhar o índice small caps, você tem 71%. Tem mais empresas small caps no novo mercado, que é o nível mais alto de governança da Bolsa, do que você tem no índice Bovespa. E outra coisa, essas bagunças aqui de governança, Sadia Aracruz, essa empresa quebrou. A Sadia quebrou. A Aracruz quebrou em 2008 com aquela história dos derivativos. JBS, corrupção, OGX, MPX, LLX, para quem estava na Bolsa, uma crise danada. A Vale, tragédia de Brumadinho e Mariana. A Petrobras, Lava Jato, Braskem, corrupção, lavagem de dinheiro, a história da Salgema. Você não vê isso na Small Caps. Essa história de governança tem muito mais problema em Large Cap que Small Caps. Isso aqui é claro. Não tem, é muito difícil. A gente, quando sente algum tipo de desalinhamento numa Small Caps em relação ao acionista majoritário, a gente vai para cima. Não deixa... A nossa empresa de mineração, que é a Ferbasa, que é toda sustentável, rendeu 4, 5 vezes a mais do que a Vale nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, se você comparar. Tá? Então tem que tomar cuidado. E a última lenda é a parte de liquidez. Não tem liquidez. Pô, tem muita liquidez. Small Caps hoje está com uma A liquidez hoje, acho que antigamente, em 2008, realmente teve um problema de liquidez. Agora a gente nunca viu tanta liquidez na Bolsa. Tem muita gente nova na Bolsa. Vamos falando aí, 39 milhões por dia os Small Caps, e o índice trigo no 8 milhões é muita coisa. Não tem problema. Tem um problema de capacity. O problema de liquidez nos Small Caps é muito mais pelo passivo do que o ativo. Porque
Eu consigo hoje montar uma carteira de $1 bilhão para o Norges Bank, como a gente já teve, na outra gestora, o Werner já teve, porque o cara está olhando 3, 4, 5 anos. Agora, por que o nosso flagship 30 está fechado? Porque ele bateu um tamanho que a gente não consegue gerenciar, dado o tamanho das empresas e o tamanho dos ativos. Então, a gente fecha o fundo 30 e estamos com 60 aberto para vocês. Na hora que esse 60 chegar num tamanho que a gente julgue que pode atrapalhar a rentabilidade, ele vai fechar os 60 e vai abrir 90. Então a gente consegue trabalhar muito mais por aí. Vamos falar um pouco dos produtos, muito por cima, e depois eu quero falar um pouco rapidamente, eu não sou gestor, mas comentar um pouco do que a gente tem de empresa e o que tem pela frente. Qual que é o diferencial das nossas carteiras? Elas têm 3 pontos diferenciais. Primeiro, são carteiras completamente agnósticas aos benchmarks. Apesar do flagship ganhar performance em cima do SML, tem uma sobreposição de 3%. Então a gente nem olha o benchmark. O negócio aqui é realmente olhar a empresa. Se está no benchmark ou não importa. Outra coisa, a gente tem teses de alta correlação, alta convicção, alta concentração e completamente baixa correlação. Se vocês olharem a correlação dos nossos fundos de ação com qualquer fundo de ação, não tem correlação quase nenhuma, muito baixa. Então, na hora que o Felipe compõe a carteira de vocês de renda variável com 3, 4 fundos de ação, o nosso fundo ele se destaca porque ele é completamente diferente. O que a gente tem nas carteiras ninguém tem. Faz com que a gente tenha um retorno, um comportamento bem diferenciado. Então, a gente tem aqui, vou falar rapidamente, o flagship, né? É o fundo que ele é o nosso puro sangue small caps, que vocês conhecem. A gente tem o retorno dele aqui, já com a crise do coronavírus, tá? Ele deu 48 desde que abriu, contra 12 do CDI, 7 do small e menos 6 do Bovespa. Ele é um cara que hoje está bastante concentrado, as top 5 posições tem 63% do fundo, e como eu mostro aqui, ele é bem, eu botei alguns fundos de correlação, você vê que ele é bem descorrelacionado, tá? Está com 3% de sobreposição sobre o índice small. Composição setorial está aqui, você vê que ele é um puro sangue small caps, tá? Temos aqui o dividendos, que é o Delphos, um fundo super interessante, né? Na hora que você fala de dividendos em 20 anos, um papel que paga 8% vis-a-vis uma empresa que paga um dividendo de 8 anos, olha a rentabilidade como é diferente. 366 contra 1.137. Por quê? Porque você tem nos dividendos o efeito duplo do juro composto. Você tem um papel que paga dividendo, o mercado reduz o preço-lucro, você pega o dividendo que você recebeu em caixa, compra mais o mesmo papel, o mercado retoma ele ao PL médio, na hora que retomou o mercado médio, PL médio, você tem mais ações. Então você tem aqui um efeito de juro composto e aqui outro. Esse negócio se perpetua e acontece isso aqui. Na hora que você pega, você tem uma ideia, algumas ações que vocês conhecem, retorno de 20 anos, olha o Itaú aqui, 3.000% se você tivesse comprado Itaú em 20 anos e reinvestido os dividendos. Se você pegou o dividendo e botou no bolso, é 1/3 do valor. 60% da rentabilidade do Banco Itaú nos últimos 20 anos vem de dividendos. Por isso que o Delphos é um fundo que no longo prazo, ele é uma boa opção de diversificação. Porque ele e no momento de hoje ainda faz mais sentido ainda, né, Fred? A gente está com o Selic aí a 3, com viés de cortar mais meio, 0,75 aí, olha, pessoal, no meio do ano. Eu vou contar dar uma informação para vocês. Uma boa parte da nossa carteira é dolarizada. São empresas que têm ativos em dólar e praticamente nenhum passivo. Ou elas são exportadoras, ou elas têm muita operação fora do Brasil. O que acontece quando você tem uma empresa que hoje tem essa, com dólar a 6 ou a 5, se você quiser saber, né? E grande parte das nossas empresas já voltou à atividade normal. Essa empresa está retendo dividendo hoje porque enquanto da crise. Mas o que vai acontecer no segundo semestre? Ela vai gerar muito caixa por conta da atividade dela e com dólar a 6. O que vai acontecer no final do ano com esse caixa se a gente assumir que no final do ano o coronavírus já se dissipou? O que ela vai distribuir de dividendo para a gente é absurdo. A gente está falando CDI a 3, estamos falando que empresa que vai distribuir 10, 15% de dividendo no final do ano. Para onde você acha que vai esse dividendo? Para a cota do fundo. Então, quem entra no Delphos hoje e confia na nossa gestão, tem tudo para ganhar um yield enorme até o final do ano. A partir do momento que a crise abaixar, as empresas vão ter que retornar esse caixa. Elas estão gerando muito caixa. A gente já vê agora no balanço tá vendo já um pedaço do balanço do segundo TRI, né? Que pega abril, maio e junho, né? Esse é o mais relevante. A gente viu no balanço tá vendo o balanço do primeiro TRI, um terço do balanço de crise. Quando a gente tiver o resultado do segundo trimestre, com dólar a 6, vai ter papel aí que vai entregar resultado que nunca entregou.
o mercado vai para trás disso. E o que acaba acontecendo? Uma Tupi, que está R$13, com dividendo potencial que ela vai distribuir, o mercado fala, porra, isso aqui está dando yield de 15%, 20%, o mercado joga o papel para cima. Todo mundo compra isso aí. Tá? Então, a gente está vendo, eu falei isso para o pessoal em outubro do ano passado, que estava acontecendo também com o dólar a 4, a 3. O fundo Delphos rendeu 29% em dezembro. Eu avisei, estou avisando de novo, esse fundo vai dar uma estilingada no momento que o mercado perceber a geração de caixa que as nossas principais posições vão ter com esse dólar a 6, tá? E quanto dividendo está embutido aí. Então, é só um aviso. Então, o fundo está aqui, o Delphos, né, para mostrar para vocês. Ele realmente tem uma concentração grande também, completamente descorrelacionado, e tem 2% de sobreposição com o índice DIV. E temos aqui uma composição, já tem um pouco mais de large cap aí, e a gente tem aí, só para você ter uma ideia, o ano passado, essa linha vermelha é o nível de CDI, o Delphos distribuiu 9,2% de dividendos, como se fosse juros sobre o capital próprio, né? Como se tivesse comprado um papel de 9%, pagou ano passado. Tá? E aqui a gente tem o Verbier, que é nossas ações livres, que é um fundo que carrega o histórico de 10 anos, porque ele começou lá atrás com o dinheiro do Werner e meu, e a gente trouxe ele para a gestora. Você pode ver aqui, em 10 anos, ele está com 409 contra CDI, 200 CDI aí, e Bovespa, tá? 4 vezes o Bovespa aí, ou 8 vezes o Bovespa praticamente, tá? Mesmo com a crise coronavírus. Então, esse é o Ações Livre e é o fundo mais agressivo da casa. Também baixíssima correlação com o Bovespa. E temos também aqui o último, que é o Prev. O Prev começou muito bem contra o CDI e teve coronavírus, ele é um 70% ações, ele está quase no 0 a 0, tá? Mas chegou a subir bem. E aqui, quando a gente fala de destaques do que fez a rentabilidade de 2019 aqui para a gente não é uma casa de um papel só. Deixa eu mostrar para vocês vários papéis que foram responsáveis pelo retorno que a gente teve aí desde a entrada da casa. Trisul, Júlio Simões, WLM. A gente coloca WLM, o pessoal não sabe que empresa é essa. É muito comum a gente ter na carteira uma empresa que ninguém conhece. A WLM é a Wilson Lemos de Moraes, antiga Supergasbras, uma das maiores distribuidoras de caminhão Scania do país, dona daquela quinta roda, e assim por diante. Quando a gente vê, só esse slide é importante, só para mostrar para vocês o que aconteceu nos fundos, né? Então, o fundo, na crise, 23 de janeiro a 23 de março, a recuperação até 8 de maio, né? Então, você vê, o flagship caiu 47%, o 52%, né? A gente, em relação ao small, gerou um alfa, né? Na hora de recuperar, recuperamos 10 vezes mais. Então, a gente está com 10 vezes, entre subida e queda, a gente está com 10%, 11% melhor do que o small. O Delphos 4,5%, o VB 6%. Se você olhar aqui em relação ao Bovespa, esse número é muito maior, tá? E para terminar, mostrar para vocês que as empresas, alguns casos, qual foi o impacto do coronavírus nas nossas empresas, o que está vindo para frente, e para colocar isso tudo na mesma direção, são empresas altamente dolarizadas, já retomaram a produção, né? A Kepler, que faz silo de agronegócio, empresa que a commodity ela é em dólar, e tem tudo para a gente chegar naquele cenário de uma alta geração de caixa com dólar a 6, a atividade já retomada, e essa distribuição de dividendo. Isso vai pegar no nossos fundos positivamente, a partir do momento que o mercado acalmar, e possivelmente depois tem Kepler, a Tronox Pigmentos, que é uma outra empresa, e eu tinha aqui também a Ferbasa, que eu tinha que falar para vocês, e a Ferbasa tem um outro detalhe, que você teve um problema de oferta de ferro-cromo. Então, não só você tem o dólar, né, como você tem uma subida muito alta. Isso aqui é 2008, que é real. Mas a gente estava trabalhando em 2019, ferro-cromo a 110. Então, imagina, ferro-cromo a 109 dólares a tonelada, com dólar a 3. Agora o ferro-cromo está 140 dólares a 6. Como é que você acha que vai ser o EBITDA dessa empresa? Então, assim, é só fazer conta, pessoal. Quanto é que era aqui, ó? Se você pega 109 e multiplica por 3, está falando de R$327 por tonelada, né? Na hora que você está falando agora, 140 por 6, 840 toneladas. O preço subiu de 327 para 840, o preço subiu 160%. Se a simetria já era bom agora então, né, Fred? Não, cara. Aço inoxidável, construção civil, corrimão, talher, linha branca. Isso aqui já está voltando à produção, muita coisa ali exporta. Então,
como é que vai ser o resultado dessa empresa no segundo trimestre, com o dólar a 6? O mercado vai fazer conta e falar, mas essa empresa vai pagar 20% de dividendos, isso aqui tem que andar. Então a mensagem é essa, vamos abrir para pergunta e resposta, agradeço muito a participação de vocês, eu vi que teve um quórum interessante aí, e a oportunidade com a Renova e ao Felipe, estou aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos aí. Então, vamos lá, Fred, muito obrigado pela apresentação. Acho que é muito legal essa interação que a gente consegue fazer dos nossos clientes. Esse foi a nossa primeira live, né? A gente tivemos mais de 100 acessos aí. Acho que foi muito bacana. Semana que vem a gente está nesse projeto, então teremos outro gestor aqui para bater um papo com a gente também. Então, queria agradecer bastante ao seu tempo de disponibilizar de vir falar com a gente. E como a gente fica muito tranquilo, eu fico muito à vontade em indicar a Trígono para os meus clientes. Foi aquilo que eu falei no início. Quando a gente terceiriza ali, que a gente fala, né, terceirizar a gestão do recurso, que é passar para uma asset, a gente espera que essa gestão ela tenha uma performance melhor que a bolsa e quando cair, ela consiga ser mais defensiva. Então, esse é um trabalho que vocês têm feito muito bem feito e deixa a gente muito tranquilo de alocar o nosso cliente com a cabeça aí de médio e longo prazo. Agora, para as perguntas, acho que tem aquelas perguntas que vocês sempre recebem ali e que você já respondeu algumas, mas os clientes gostam de saber qual é a maior porcentagem, quais os papéis que vocês têm mais na carteira, quais são os setores aí que vocês acham que vão performar melhor nesse momento pós-corona e qual setor você acha que deveria se evitar nesse momento? Tá, vamos começar pelo evitar. Evitar setor de eletricidade, que está uma bagunça o setor de eletricidade, né? Evitar o setor de óleo e gás, também está uma bagunça. O petróleo caiu, o Petrobras está uma bagunça. Evitar minério de ferro também não é um setor que a gente gosta. E principalmente consumo cíclico e construção civil, que isso está pegando na veia, né? E sem falar nas empresas aéreas, sem falar nas empresas de turismo, Time for Fun, CVC, porque imagina Time for Fun. A Time for Fun é uma empresa que faz evento. Ela paga o gringo em dólar. É a última da fila, né? A primeira é que ela paga em dólar. O custo dela é em dólar. Depois assim, a gente tem que evitar isso. Agora, o que precisa setorialmente? Os nossos setores são muito fortes, que é o setor industrial. Então, a gente tem, no setor industrial, duas posições, que eu acho que uma delas é a Ferbasa, que eu comentei, uma das maiores empresas integradas de ferro-cromo do Brasil. Isso é usado no motor elétrico. Então, isso já está retomando a produção no mundo inteiro, isso é dolarizado. Segunda maior posição no setor industrial é a Tupi. A Tupi, ela tem hoje, 70% da operação dela não é no Brasil, ela hoje tem fábricas no México que atendem NAFTA, né, Estados Unidos, ela atende empresa de açúcar e álcool. O mercado não está sabendo precificar a empresa, a gente está dando de braçada nesse papel, né? Esse é o papel que está valendo hoje metade do canavial dela, e provavelmente ela é uma das melhores usinas e mais rentáveis do país, tem uma margem EBITDA acima de 60%. De todo o meu estoque, todo o meu caixa e toda a minha área plantada, ela vale 6 bi. Então, como é que você pode achar que está bem precificado na Bolsa uma empresa inteira cujos ativos líquidos valem o dobro? É como se você tivesse uma empresa de imóveis, né, de apartamentos, e ela valisse na Bolsa metade do que vale os apartamentos. Ouro. Eu sou uma empresa que eu sou mineradora de ouro. Quanto é que vale ouro no mercado hoje? Pô, se eu pegar minha reserva de ouro na empresa, potencial da mina, multiplicar pelo valor do ouro, dá 10 bi. Quanto eu compro essa empresa na bolsa? 5 bi. Como é que isso é possível? É o que a gente está vendo em algumas empresas, dada a aberração de mercado. Como o mercado não acompanha muito de perto, ele não faz conta. Mas quando começar a sair resultado, o mercado vai atrás. Legal. Uma outra pergunta aqui que eu recebi também, Fred, colocou alguns relatórios, alguns bancos ou assets aí tem falado que os Estados Unidos já subiu bem ali, está com quase 7, 8% só de queda, o SP500 deu uma respirada boa, eles acham que em maio pode ser que tenha uma nova barrigada aí do mercado. Qual a visão de vocês? Vocês estão com uma cabeça mais otimista aí para um curto prazo, ou você acha que o mercado, a mínima já foi? Cara, eu posso dar a minha opinião, porque a gente nunca olha o curto prazo aqui. Se eu fosse fazer essa pergunta para o Werner ia te responder sobre as empresas
nos 3 anos que ele está sempre olhando. Mas eu vou te dizer a minha opinião. O mercado sempre cai em maio. Então, assim, começamos por aí. Né? Uma outra coisa, o mundo está muito complicado. Né? Está um momento muito complicado, pouca visibilidade. A China agora está brigando, os Estados Unidos brigando com Donald Trump na economia. O Trump está querendo forçar a economia a voltar, o nível de desemprego está alto. Tem eleições nos Estados Unidos em novembro. Então, é muito difícil te dizer se já bateu low ou não bateu low. O que eu posso te dizer é o seguinte, os valuations das empresas, eles estavam esticados, mas tem muito, os juros lá são baixíssimos, praticamente zero, né? E tem muito dinheiro que o Banco Central americano jogou no mercado, trilhões e trilhões. Esse dinheiro eventualmente bate na bolsa. Então, do mesmo jeito que a gente tem aí uma Magazine Luiza tradando 80 vezes o lucro, que é uma completa aberração, nada impede de você ter uma esticada no mercado lá fora. O mercado lá fora está muito ao sabor dos ventos, né? Então o vento está contra, ele está caindo. Então é muito difícil dizer no curto prazo o que vai acontecer. Não, exato, mas a ideia era só se vocês estão com uma cabeça mais otimista agora, ou se vocês estão com uma cabeça um pouquinho mais defensiva, que o mercado já puxou. Acho que a mensagem é só essa. É difícil, ninguém vai conseguir cravar aqui e falar que agora é hora de comprar ou vender. Vamos lá. O mercado, ele precificou o fim do mundo em março e caiu muito mesmo, muito rapidamente. Caiu mais rapidamente do que caiu na crise de 2008. E aí, por falta de notícias novas, o mercado deu uma correção em abril. Só que o que está acontecendo em maio? Além do coronavírus, que só piora no Brasil, né, no mundo está começando a melhorar e aqui ainda está piorando, não que eu acredite nas estatísticas, mas o mercado trabalha com os números que são divulgados. Né? Você tem um presidente ministro que sai, e agora tem a história do vídeo, mostra vídeo, não mostra vídeo, aí você tem um legislativo que não coopera, que todo mundo pensando em eleição, judiciário que bagunça o coreto, então assim, tá uma casa da mãe Joana esse Brasil hoje. No momento que a gente precisava de alinhamento, de harmonia, para sair dessa crise econômica / coronavírus e começar a pensar em reformas no segundo semestre, a gente fica lidando com assuntos de uma república das bananas. E aí isso o mercado também sofre. Então, o mercado precifica fatos. Enquanto você tiver fato novo ruim, o mercado vai descer a ladeira. Quando você começar a ter menos fatos ruins, vamos supor, parou essa história agora. Se parar essa história agora, não do coronavírus, mas der uma amenizada no resto, o mercado volta a subir até voltar onde estava final de abril, para recuperar um pouco, que era um mercado pós-crise coronavírus, né? Ainda sem resolução, mas sem outros elementos. Agora, com esses elementos, o mercado desce um pouco a ladeira. E assim vai. É meio vento, né? Para onde está sobrando. Fica complicado, né? Que a gente tem, além de, como você falou, além de todo esse problema de coronavírus que a gente está passando, esse lockdown, a gente está sofrendo também com esse problema político que está rondando aí, que sempre ronda a gente, né? Uma jabuticaba aí que só a gente tem. Uma outra pergunta aqui de um cliente. Aos clientes que se posicionaram ali em janeiro, tiveram a primeira experiência de alocação aqui no Trígono, o que você acha? Você acha que é momento deles entrarem aumentar ali a exposição, fazer um preço médio para pegar a cota com um preço mais baixo? Ou você acha que tem chance aí? Eu sei que o investimento é sempre no longo prazo, né? Ninguém pensa em comprar e sair ali na hora. Mas o que você falaria para esse cliente que se posicionou ali em janeiro e acabou pegando só a curva embicando para baixo, agora está puxando um pouco? Cara, eu gostaria muito que esse cliente seguisse exatamente o que a gente está falando aqui na apresentação, porque eu falei duas coisas importantes: não faça market timing e rebalancie sua carteira. Se ele combinou com você em janeiro que ele ia colocar 30%, 40% em bolsa, esses 30%, 40% não são mais 30%, 40%, são 20%, 30%, ele tem que entrar. Não é fazer preço médio, é manter rebalancear. Rebalancear. E não é fazer. Toda vez que você vai saindo, não precisa realizar de 5 em 5, mas você precisa manter o balanceamento do seu perfil de risco. O seu perfil de risco, ele não pode variar conforme o sabor dos ventos. Então, quando o mercado está indo bem, eu sou macho, corro risco. Quando o mercado está caindo, aí eu não sou arriscado, eu sou conservador. Então, debaixo da mesa. Uhum. Não pode. O que você é? O que você é daqui a 3 anos? Ah, cara, daqui a 3 anos sou moderado. Porra, moderado, o pessoal da Renova está sugerindo 50-50. Então, 50-50... para 3 anos, estamos falando em 2023. Então, se 50 está em 30, está em 40 hoje, tem que entrar. E para finalizar aqui, eu apenas gostaria de agradecer a audiência.
de todos os nossos clientes que estão aqui, ficaram para ver esse nosso bate-papo aqui super interessante. Agradecer também as pessoas que ainda não são nossos clientes, que participaram aqui da live, mandando perguntas. Quem ainda não for cliente, peço para entrar em contato no link abaixo, manda lá um alô para a gente, que algum assessor entrar em contato, para a gente falar um pouquinho mais do nosso trabalho. Queria agradecer muito ao Fred. Fred, boa noite. Muito obrigado pelo bate-papo. Agradeço aí a presença de todo mundo. A parceria entre nós e a asset de vocês está super forte. A gente fica super confiante e tranquilo em indicar os nossos clientes a alocar na Trígono. Então, muito obrigado e boa noite a todos.